Que a doce e meiga paz do Mestre amado Jesus envolva todos nós, homens e espíritos, que aqui nos encontramos. Trazemos um abraço amigo e fraterno de todos nós que fazemos o Grupo Espírita Casa do Caminho, situado no bairro de Cajueiro Seco, da cidade do Jabotão dos Guararapes. Nesta tarde reflexiva, falaremos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 12, onde fala: amai os vossos inimigos. A nossa irmã Silvinha, no exórdio, falou claramente daquilo que Jesus nos deixara como regra áurea, que é a lei de amor. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus, porém, ele vai mais adiante e nos mostra a necessidade de amarmos os nossos inimigos. No capítulo que está referido desta tarde, que vamos trabalhar o item 7 e 8, que fala: se alguém vos bater a face direita, oferecer também a esquerda, e nós vamos ver a citação evangélica, nos leva a refletirmos a proposta de Jesus, claramente diferenciada daquela época onde ele aqui esteve. Sabemos nós que muito antes da vinda do Cristo, aqui estivera o nosso querido amigo Moisés, trazendo uma lei civil harmoniosa à sua época, que se chamava a Lei de Talião, onde permitia ao homem olho por olho e dente por dente. Porém, mediante a essa lei que vigia a sua época, dava ao homem a oportunidade de fazer o mal, pagando simplesmente com o mal. Porém, Jesus, no espetáculo da natureza, ao vir ao planeta Terra, ele nos trouxe uma outra proposta divina, nos salientando a necessidade amorosa de não mais revidarmos o mal com o mal, mas pagarmos o mal com o bem. E poderíamos refletir e dizer a nós mesmos: mas é muito difícil fazermos o bem àquele que busca nos fazer o mal. Mas se estamos nessa trajetória evolutiva, pela qual somos espíritos milenares, precisamos entender de que a mensagem do Cristo ela é enérgica. Ela nos traz uma proposta moral que só ergue o homem e leva ele a uma compreensão diferente. Jesus é o grande divisor de águas, porém este trouxe uma mensagem comum à sua época, facultando a necessidade do homem a descobrir-se a si mesmo, através da renovação de suas próprias atitudes. Ele nada escrevera, como todos nós sabemos. Mas a sua mensagem ela é clara, e ela é concisa, e é permanente, e é real, e é atual, porque ele, na sua exemplificação, nos deu grandes exemplos, fomentando assim o campo da amorosidade. Joana de Ângeles, ela nos traz uma mensagem intitulada A Presença de Jesus, quando ela narra claramente de que a sua vinda sobre o orbe terreno trouxe para os homens o alento da amorosidade. Todo aquele que tivera a oportunidade de ouvir a sua voz ou de vê-lo, mesmo que fosse naquele instante indiferente à sua proposta de um pensamento evolutivo no campo da amorosidade, não seriam mais os mesmos. Porque Jesus, ele tinha e tem essa vontade de nos transformar através desse momento em que ele toca os nossos sentimentos e nos leva a refletirmos acerca de quem somos e por que estamos verdadeiramente no caminho desta terra, na qual todos nós estamos vivenciando na atualidade. A citação de Mateus, capítulo 5, versículo 38, que vai do 42, ele nos diz assim: ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer fazer-vos, mas, se alguém vos bater a face direita, oferecer-lhes a outra. E se alguém quiser entrar em litígio, ou seja, em conflito contra vós, toma a vossa veste, deixai-lhes também o vosso manto. E se alguém obrigar-vos
a andar 1000 passos com ele, caminha 2000. Dai a que vos pede, e não rejeitais aquele que se empresta de vós. Mediante a essa narrativa de Mateus, vindo da proposta de Jesus, claramente vemos, mediante aos preconceitos ainda preconcebidos dentro da atualidade, que poderia o homem materialista e orgulhoso percebê-la como sendo um ato de covardia, dar a outra face. Porém, se formos nos prender à letra que é morta, incorreremos em um grande erro. Jesus, quando narra que precisamos dar a outra face, ele simplesmente nos leva à concepção de que não devemos revidar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Todavia, é necessário que dentro desse contexto, nós que somos cristãos, ou que buscamos, dentro das fileiras do cristianismo, reverenciarmos o Cristo e buscarmos nesse campo da amorosidade, nos aproximarmos dos nossos irmãos, entendermos de que não é um ato de covardia, mas é um ato realmente pensado. Porque quando nós silenciamos mediante a ofensa, nós muitas vezes não nos sentimos ofendidos. Porque diante daquilo que muitas vezes nos surge, até mesmo como um processo de progresso, porque nós sabemos de que nós estamos na Terra, e a Terra hoje, na sua conjuntura de mundo, ela ainda está classificada como um mundo de expiação e provas. Então nós estamos em uma grande nave escolar que é a Terra, nos oportunizando a oportunidade de fazermos algo diferente daquilo que já nos foi passado anteriormente. Mas sabemos de que esse processo é um processo lento, mas há uma necessidade em que o homem, através de sua vontade própria, estimule-se na ação do bem-fazer. Porque nós fomos criados para a evolução espiritual. Poderemos estar classificados momentaneamente como espíritos de terceira ordem, porque somos espíritos imperfeitos, mas estamos trilhando na trilha do bem esta oportunidade de vivenciarmos com mais exatidão as máximas do Cristo, quando nos convoca constantemente a essa amorosidade. E essa amorosidade nos fará, diante de Deus, pessoas melhores. Não que estamos acima dos outros, mas já temos a concepção de que a vida material, ela é apenas um momento pelo qual estamos vivenciando aqui no plano terreno. Mas a nossa vida espiritual dará sequência ao seu turno àquilo que estamos impregnando ou plantando aqui sobre a terra, nessa semeadura que é livre e que todos nós temos a oportunidade de realizarmos. Olha, mas se deste ato de oferecer, silenciando muitas vezes a injúria ou o conflito que nos através da sinceridade, porque nós sabemos de que esse convite do Cristo, ele não quis dizer que nós deveríamos dar o pescoço àquele que na realidade nos quer fazer o mal. Até porque dentro do processo da natureza existe uma lei chamada de conservação, onde o homem ele tende a preservar-se a sua própria vida, a conservar-se. Jesus ele não pune aqui a questão da defesa, mas ele pune, na realidade, é o ato de querer se vingar-se. Segundo as pessoas aqui no plano físico, dizem que a vingança é um prato que se come frio. Na realidade, é um ato de covardia. Porque aquele que vinga-se, ele antes de vingar-se, ele arquiteta todo um planejamento.
Segundo o Espírito Emmanuel, ele nos diz que o pensamento é força. E quando nós emitimos um pensamento que seja para o bem ou para o mal, plasmamos em torno de nós essa monoideia que nós realizamos. Então vejamos que o compromisso nosso para com o nosso semelhante e para conosco mesmo, nessa luta diária em que devemos travar para domar as nossas más inclinações, porque vir aqui falar não significa que estamos acima de quem quer que seja. Estamos no mesmo patamar. Estamos na mesma escola, tendo as mesmas oportunidades para aprender com o Mestre Jesus. Jesus clama por cada um de nós. Ele nos convoca constantemente a essa libertação, que ela realiza-se de dentro para fora. No ato sublime, quando nós percebemos a sua grandiosidade. Ele, porém, está presente em nosso cotidiano, está nos auxiliando e nos chamando a atenção a nos reconciliarmos com os nossos adversários enquanto estamos com ele a caminho. Mas será que nós estamos buscando resolver essas arestas enquanto aqui estamos? Será que nós ainda não estamos naquele estágio que muitas vezes dizemos para o outro que quando alguém pisa no nosso calo, o sangue frio sobe nas veias e nós temos a vontade de revidar naquele instante? Precisamos nos policiar, porque verdadeiramente somos espíritos. E como espíritos estamos trilhando uma oportunidade única aqui no plano físico, ao qual passará de um mundo de planeta de expiação e provas para um mundo regenerador, onde o bem vai sobrepor o mal. Mas é necessário que a gente possa implantar nos nossos corações essa certeza de que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E Ele está constantemente nos dando oportunidades. Oportunidades de que a gente possa, diante daquele que muitas vezes surge com um algoz do caminho, a oportunidade em que a gente possa reaver as nossas atitudes. O Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele nos diz o seguinte, que Deus não pune as criaturas. Nós nos autopunimos através das nossas próprias atitudes. Porém, é necessário entendermos de que essa renovação de atitudes, ela vai dar a cada um de nós um outro perfil mediante aos ensinos do Cristo. Porque se antes acreditávamos nós que oferecer a outra face seria um ato de covardia, vejamos nós de que agora não é mais. Porque a gente vai entender de que há uma necessidade de nos tornarmos pacificadores. Quando alguém agride o outro, e nesse ato de agredir, ele, além de agressor, ele passa a ser o veículo pelo qual também o outro, sentindo-se ofendido, poderá agredi-lo. E aí existe a lei de causa e efeito. Se eu, na realidade, não ajo da mesma forma ou com a mesma moeda, revidando com o mal, essa lei, ela dará o quê? Ela dará a própria sentença a este em um outro exato momento da sua vida que deverá prestar contas daquilo que realizara. Mas nós, seres humanos, muitas vezes queremos fazer aquela vingança nossa, porque a gente até diz assim, ninguém pode falar e dizer tal coisa comigo que eu não vou para casa com tal ofensa. Eu resolvo logo na hora. E só que nós sabemos de que quando nós estamos encolerizados, ou seja, nessa reação pela qual nós nos sentimos ali ultrajados, nós não agimos com a razão. Nós estamos envolvidos no ato de emoção, mas uma emoção negativa, que vai nos levar a fazer algo que muitas vezes depois nós vamos nos arrepender daquele instante que realizamos aquilo. Então, o ato de silenciar interiormente nos dará a oportunidade
de refletirmos: por que, Senhor, isto comigo? Por que esse teste agora em minhas mãos? E aí depois nós vamos ver que algo que nos levou a refletirmos fez com que a gente tomasse um outro caminho, mas um caminho do lado da positividade, onde a gente não passa a ser também agressor. Porque se pagarmos com a mesma medida, nós estaremos na mesma sintonia que o outro. E se nós vibramos em sintonia, precisamos desvincular essa sintonia negativa para abraçarmos os ensinos de Jesus e colocarmos e silenciarmos. Mas nem sempre estamos equilibrados, propriamente dizendo, no mundo em que nós estamos. Mas o que poderia nos servir como um antídoto? Algo que poderia nos levar a esse momento pleno do silenciar intimamente, fazendo essa relação intrapessoal, a minha relação comigo mesmo, nessa minha volta para mim mesmo. O que é que poderia nos levar a isso? A oração. Ora, orar sempre faz bem, porque além de ser um intercâmbio entre a criatura para o Criador, nós aproximamos de nós espíritos amigos que possam nos auxiliar naquele instante, nos facultando a sobriedade, nos levando naquele instante a uma reflexão, a exercitarmos verdadeiramente a lei áurea, que é a lei de amor. E aí ainda, aqui no Evangelho, ele nos diz assim: mas houve um ponto que questionou-se e convencionou-se entre os homens, que é o ponto de honra. E esse ponto de honra leva e levou a um passado a questão do duelo. O duelo, que nada mais é do que um ato de covardia. Era onde o homem tinha ali a oportunidade de tirar realmente com o outro a dívida que possuíam. Então, este ponto de honra ao qual se convencionou e que levava, nada mais é do que o orgulho ferido. Aquele orgulho pelo qual o outro sentia-se ferido. Mas, propriamente, esse duelo pelo qual deveria ser travado ali, leva o homem à sua própria queda. Por quê? Porque ele está permitindo-se que naquele momento ele pode, exatamente no duelo, propriamente falando, quando se utilizava da questão das armas para se duelar, ceifar a vida do outro ou a sua própria vida ser ceifada. E aí tornar-se-ia a questão de um suicídio, porque ele estava indo em busca da própria morte. E vejamos de que aí infringimos uma lei, que é a lei divina, onde está escrita no Decálogo: não matarás. Então, se o homem não deve matar, ele também não deve permitir-se matar-se. Ele deve fazer um processo da valorização da vida. No Livro dos Espíritos, na questão 880, Allan Kardec, o nosso codificador, perguntara com muita propriedade qual o direito de todos os homens. E os Espíritos responderam com muita propriedade: o de viver. Então, se nós temos o direito de viver, que valoramos a vida, que busquemos esse aprendizado para uma conquista maior na vida futura. Porque só aquele que tem a oportunidade do conhecimento da verdade, como o próprio Jesus dissera: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, terá oportunidade de galgar semelhantes oportunidades de evolução em outras existências. Mas o que estamos fazendo? Qual é o passo que estamos dando para implementar a nossa moral? Será que nós estamos verdadeiramente buscando seguir ao Cristo? Seguir os seus ensinamentos? Ou será que nós apenas ouvimos a palavra, absorvemos por alguns instantes e depois a esquecemos? Ou será que estamos valorando esta palavra que o Cristo deixara como ensinamento para verdadeiramente colocarmos em prática em nosso cotidiano, na utilização
do nosso processo evolutivo, junto àqueles aos quais Deus nos confia, para inteiramente estarmos juntos nesse processo evolutivo aqui sobre a Terra? Ora, cada um deverá ter a sua resposta particular, é claro, mas mediante a um ensino maior que o Cristo deixara, quando ele faculta a necessidade de nós buscarmos amar os nossos inimigos, nós vamos perceber de que estes também, que são inimigos do passado, poderão ser os amigos do presente. E quantos de nós não falimos também em derrocada a uma situação e também adquirimos estes para esse instante que nos cobram alguma coisa que fizemos? Verdadeiramente é necessário que a gente possa aprender. E aí Jesus ele vai simplesmente dizer que a gente precisa não resistir, né? Não resistais o mal que se quer fazer, mas que a gente busque pagar este mal com o bem. Que a gente procure de fato, na nossa vivência, canalizarmos a necessidade de algo que vai nos dar uma situação melhor na nossa condição espiritual. E aí a gente se pergunta, ora, naquele momento em que Jesus aqui estivera e que ele, cercado por aqueles homens simples e rudes, que ele os escolhera para ser os seus apóstolos, ele, todo momento, ele estava exemplificando. E nessa parte que nós falamos, que está a questão da própria defesa, há um ato de que Jesus ele chama a atenção de Pedro, quando Pedro, naquele momento em que Jesus é preso, ele vai e puxa da espada para cortar a orelha do centurião. Porém, Jesus diz de forma enérgica, Pedro, embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Jesus, todavia, mostrar a ele de que não é através da força bruta, não é através deste olhar pelo qual se tinha nessa voga, mas através da amorosidade, de que nós podemos transformar o nosso mundo interior e o nosso mundo social pelo qual nós nos encontramos, o tornando em um mundo melhor. Mas para isso é necessário que todos, dentro de um processo de coletividade, façamos a nossa parte. Porque ele vai mais além disso, nos mostrando essa necessidade constante dessa transformação. Mas eu vos pergunto, ora, é fácil a realização da nossa transformação moral? Muitos estão balançando a cabeça de forma negativa que não. Verdadeiramente não é fácil. Mas é algo que é necessário para que a gente possa melhorar-se. Porque no ato desse processo em que nós buscamos a nossa reforma íntima, nós vamos entendendo de que há determinados pontos onde nós precisamos depositar uma ação mais enérgica para a nossa transformação pessoal. Não é necessário o outro apontar nem dizer isto ou aquilo, mas nós mesmos vamos identificando o processo e vamos tendo a vontade própria para refazermos na estrada da vida essa construção através do hoje. Então, se hoje nós temos em nossas mãos esse aprendizado que Jesus ele está nos trazendo nessa tarde, então nós façamos jus desse momento, para que a gente possa não mais ficarmos presos a essa situação. E no Evangelho ele diz assim, é preciso, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra, que ele faz essa questão. Ora, quando ele diz, dai a face, né, direita, dai a esquerda, será que a gente deve tomar ao pé da letra essa máxima que foi inserida no Evangelho de Jesus? O que é que vocês acham? Devemos tomar ao pé da letra, sim ou não? Uma senhorinha ali, ela disse que não, eu já vi daqui.
obrigado por nos ajudar. Não. Até porque há um momento aqui distinto onde vai mostrar de que nós estamos constantemente no processo evolutivo, né? Não podemos mais nos tornarmos homens da barbárie, onde a gente vai pensar em reagir e fazer o mal ao nosso semelhante. Vejamos de que dotados somos de duas coisas que nos distinguem no reino animal: a inteligência e o livre-arbítrio. A inteligência porque nos faculta o conhecimento acadêmico, nos faculta o conhecimento das coisas do cotidiano, nos faculta também direcionarmos os nossos passos, e o livre-arbítrio que nos dá a ampla escolha de distinguirmos o que é certo, o errado, o bem, o mal, qual o caminho que devemos possibilitar a nós mesmos como empreitada para a nossa evolução espiritual. Então, se assim o é, a gente não pode prender-se mais a esse pé da letra. A gente precisa desinstituir isto e pensar numa construção nova. Que construção nova é essa? É essa construção da amorosidade. Joana de Ângeles, em uma de suas mensagens, ela nos diz o seguinte: que o amor é árvore que para produzir necessita ser plantada. Então a semente ela já foi lançada há mais de 2.000 anos atrás. Porém, cabe a cada um de nós o cultivo desta semente para que ela possa germinar, tornar-se uma árvore frondosa, produzir as flores necessárias e dar os frutos necessários na construção de um mundo melhor. Mas é a nossa parte que precisamos. E qual o segredo ou como deveríamos regar essa semente? Através da água límpida e vívida do Evangelho. O Evangelho de Jesus, é claro, quando nos conclama a essa renovação, a essa libertação de nós mesmos. No processo da autoavaliação é que nós vamos buscar constantemente essa situação para nos tornarmos espíritos melhores na escala evolutiva na qual estamos processando. Ora, eu sei que levará milênios para que um dia cheguemos a atingir a questão de espíritos puros, mas já estamos na estrada. E o primeiro passo já foi dado. Cabe a cada um de nós é darmos outros passos. É fazermos essa construção que ela torne-se luminosa. Nós sabemos que vamos encontrar diante do nosso caminho momentos de asperezas, de dificuldade, onde muitas vezes até a nossa fé ela é posta em voga. E aí nós nos perguntamos: Senhor, estou sozinho, mas será que estamos? Ora, não estamos sozinhos, porque Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele oportuniza a cada um de nós o refazer a cada dia, a cada instante. Então, cabe a cada um pleitear essa ação para o caminho do bem. E aqui ainda diz, no Evangelho, não se preocupe que eu não estou lendo o Evangelho todo não. Eu grifei aqui, umas palavras que eu acho que são chaves para a gente poder falar, né? Bem didático, né? Então, vamos lá. Aí aqui. Diante disso, ele também vai nos levar a uma reflexão quando tem aquela outra citação de Jesus que diz assim: se seu olho for motivo de escândalo, arranca-o, né? Então, a gente também, né, como a senhorinha ali disse, que a gente não pode pegar o pé da letra, jamais a gente poderia fazer isso. Mas nos leva a refletirmos o seguinte: se algo em nós nos leva a fazermos algo impensado ou para o caminho do mal, a gente deve dissociar essa situação, revertendo-a. Não é apenas arrancando um olho ou cortando uma mão que nós vamos sancionar a situação que está impregnada no espírito. O espírito precisa de algo mais, que não é simplesmente de cunho material, tirando isto ou aquilo, mas é vivenciar a doutrina de Jesus, vivenciar os seus ensinos e buscar no cotidiano, dentro de uma prática, a gente estabelecer metas
para conquistarmos através desse processo em que nós nos encontramos. E ele vai mais adiante dizer que é assim: não pusesse um freio nas suas agressões, né, que ele diz aqui, se não pudesse um freio, toda a humanidade ela estaria contaminada, né, e seriam vítimas. O próprio instinto de conservação nos levaria a esse processo. Jesus, ele vai, de forma bem enérgica, dizer de que precisamos agora aprender a devolver o mal com o bem. Então, se alguém pensa em me praticar o mal, e a gente, como eu falei anteriormente, estamos em ondas vibratórias, né? Sintonizados, e a gente sente que algo vem para nós que não é bom, a gente não vai revidar com a mesma moeda. A gente vai pensar positivamente e aquilo vai ser lançado fora. Por quê? Porque se eu penso no bem, esse bem ele vai atingir aquele que doravante está ainda doente da alma, aqui no plano físico, como nós também nos encontramos. Então ele vai ter uma outra possibilidade. Então a gente vai agora constantemente buscar fazer esse bem, um bem pelo qual a gente precisa entender. No livro Roteiro Sistematizado do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele vai nos trazer algumas reflexões também acerca do tema, quando ele vai nos convocar a refletirmos o seguinte: ora, inicialmente lá a gente viu a questão da lei mosaica, e aí se pergunta, a lei mosaica, ela leva o homem a um processo de perdão? O que é que nós poderíamos pensar? A lei de Moisés, que foi instituída por ele, levava o homem a essa questão do perdão? Todos silenciaram. Não, pronto, agora. Então, claro que não. Porque a lei dele era aquela lei que levava o homem a ferir o outro na mesma possibilidade que era ferido, né? Já diferente da proposta crística de Jesus, que veio mostrar de que a gente precisava agora não mais revidar o mal com o mal, mas o mal com o bem, trazendo uma outra proposta em comum àquela época, né, para aqueles homens também, e ainda hoje também um pouco difícil de ser realizada por muitos de nós que nos encontramos ainda fisicamente no corpo, né? E aí a gente vê essa necessidade dessa busca. E ele diz aqui assim: os novos ensinamentos de Jesus trouxe para a humanidade o quê? Então, Jesus ele trouxe para a humanidade a sua exemplificação. Ele deu, acima de tudo, o exemplo. Ele não apenas ele falou, ele disse, olha, faça assim, mas ele realizou. E nós sabemos de que o ato de realizar, o ato de praticar, ou a ação desta, leva o homem a uma compreensão diferente. Uma coisa é você dizer assim, olha, faça isto, e o outro faz. Mas uma coisa é quando nós fazemos e através do exemplo o outro percebe a nossa transformação. E assim foi Jesus. Jesus ele não mandou o outro apenas realizar. Ele mostrou através das suas próprias ações de que aquilo poderia ser realmente um exemplo. E aí Jesus ele vai trabalhar o quê? A generosidade. Ele vai trabalhar a tolerância. Ele vai levar a gente a trabalhar a paciência e também trabalhar o perdão. Só que este perdão é um perdão de que há uma necessidade em que nós tenhamos a compreensão disso. Quando nós vamos entender esse perdão em que Jesus ele traz claramente, a gente pode retornar ao Evangelho e ver um colóquio onde Pedro ele pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Jesus claramente, de forma segura, ele diz: não perdoarás 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso, quem é matemático sabe que vai implicar em um cálculo. Mas Jesus aqui ele não estava estabelecendo um cálculo matemático. Todavia, ele levava Pedro como traz para nós outros, nesta assembleia, a configuração de que a cada ofensa que nos seja feita, nós precisamos aprender a perdoar. E o ato do perdão
é algo também que não é fácil de ser realizado, mas é necessário dentro desse contexto. Então ele diz assim: como usualmente agem as pessoas em nossos dias quando recebem uma ofensa? E aí a gente sabe que na maioria dos casos essas pessoas fazem o quê? Elas agem com espírito de vingança. É tirar a forra mesmo. Então é fazer o outro ali naquele momento e não levar para casa nada, né? Resolve-se daquela forma, onde a gente sabe que não podemos. A justiça de Deus, ela dispensa o nosso concurso através da lei do retorno. Então o mal que é feito, ele vai retornar aquele através da lei de causa e efeito. Então não cabe a mim ferir, não cabe a mim buscar virar daquele momento. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ainda temos tempo, porque eu estou falando, mas veja, o exercício do perdão, ele começa quando nós começamos a mobilizar dentro de nós, no campo da amorosidade, através de Jesus. Nós sabemos de que a família, ela é a grande célula da sociedade. Porém, muitas vezes, desafetos outros encontram-se constituídos dentro dessa família. Mas Deus, ele é tão pleno, ele é tão bom, tão justo, que nos dá o véu do esquecimento para que a gente não possa ter essa possibilidade de reconhecermos naquele que devemos amar os inimigos do passado. Porém, abracemos essa causa nesse instante, fazendo todo o bem que você puder, devotando a sua amorosidade. Mesmo que não seja compreendida hoje, no amanhã será. Mas precisamos fazer a nossa parte. Jesus, ele claramente nos mostra de que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, ele diz aqui ainda: ele diz assim, devemos seguir ao pé da letra o preceito? Aí a gente viu que não. Certamente, pois como sabe, Jesus costumava falar por uma língua figurada, ou seja, por parábolas. Então Jesus, todos os seus ensinos, ele falava de forma figurada, mas que tinha um fundamento maior para levar o homem a essa compreensão, né? E qual então seria o verdadeiro ensinamento deste ensinamento? Então Jesus, ele traz o quê? Jesus, ele vem ordenar, ele vem mostrar a cada um de nós que nós devemos, bem depressa, agirmos no bem, favorecendo os nossos semelhantes, buscando, dentro dessa transformação pessoal nossa, vivenciarmos sim o amor, vivenciarmos sim o momento em que nós estamos inseridos, porque esta oportunidade, queridos irmãos, ela é ímpar em nossas vidas. E Jesus, ele claramente, antes de partir, ele tivera uma preocupação muito grande com toda a humanidade. Nos perdoou pelo ato que foi cometido de forma injusta para aquele que nada tinha para pagar, mas porém estava nos escritos e tinha que ser cumprido. Mas ele nos leva a esse momento, exatamente para que a gente possa entender quando ele nos mostra de que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai senão por mim. Então não há um outro caminho para que a gente possa fazer a nossa revolução interior a não ser o Cristo, que verdadeiramente é esse espírito de escola que tiver a oportunidade de estar aqui conosco, que veio nos deixar uma mensagem cristã, uma mensagem que favorece toda a humanidade, nos levando a essa compreensão de que todos somos filhos do mesmo Pai e estamos fadados ao mesmo destino, que é a evolução. Então, se nós estamos aqui e nós precisamos verdadeiramente amar, busquemos, através desse sentimento maior,
como diz o Evangelho, que é esse fogo que realmente nos envolve, né? Que nos leva a esse sentido, porque o amor, ele está acima de tudo. Porque não existe verdadeira vida se não existir o amor. E este amor, ele pode estar até doente, momentaneamente. Mas é necessário que, ao invés de nos armarmos uns contra os outros, amemos uns aos outros. Porque às vezes as pessoas já chegam de alguma forma armadas, sem tolerância, sem paciência, já chega agredindo verbalmente, e a gente chega muitas vezes a ser alvo daquele que está desequilibrado momentaneamente. Mas se a gente perceber essa necessidade, nós com certeza seremos melhor. Vejam, no livro Vinha de Luz, aí eu vou pedir a permissão e vou fazer a leitura. Quando estávamos estudando, existe uma mensagem, que é a mensagem 63, intituladas Atritos Físicos, onde, através da psicografia de Franciscano Xavier, o Espírito Emmanuel, ele faz uma ressalva nessa passagem de Mateus, quando ele diz assim: mas, se alguém te bater na face direita, oferecer-lhe também a outra. Jesus, Mateus, capítulo 5, 39. Alguns humoristas pretendem descobrir a advertência do Mestre em uma exortação à covardia, sem noção de respeito próprio. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas os ditames do amor à essência fundamental de seu Evangelho. É igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Quando o homem investe contra o outro, utilizando-se da força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente arbitrariados no ataque. O murro da cólera somente surge com a razão que foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios, procedimentos de ausência de controle. O homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se for tratado com ira que o possui. A abelha não ferrentoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. O único recurso para conter um homem desvairado, compelindo-se ao reajuste dignamente, é conservar-se e o contendor às circunstâncias em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. A recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Oferecer a face esquerda, depois a direita, já se encontra dilacerada pelo agressor. É chamá-lo à razão, enobrecida, reintegrando de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Em qualquer conflito físico, a palavra reveste-se de reduzida função dos círculos do bem. O gesto, a força, que se expressará convenientemente. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, mas ao apelo à superioridade de que as pessoas lugares ainda desconhecem. Então vejamos de que Emmanuel, ele claramente nos leva a refletir acerca do ensino do Cristo de forma profunda, nos levando a essa necessidade de abraçarmos uns aos outros, de buscarmos, enquanto estamos aqui sobre a terra, fazermos o bem.
sem olhar quem, indistintamente. Não é necessário sabermos se é espírita, se é católico, protestante, qual o credo. O importante é sabermos que este, ao qual Deus nos coloca em nossa frente, é o nosso próximo, o qual necessita do nosso amparo e da nossa assistência. E assim, queridos irmãos, agradecemos a oportunidade, primeiramente a Deus, de estarmos nessa tarde maravilhosa junto com todos que fazem a Uniluz, falando do nosso Mestre amado Jesus. Que tenhamos todos nós um início de semana maravilhoso e as bênçãos de Deus e da espiritualidade que regem esta casa de oração, e Jesus, o nosso governador planetário, seja conosco hoje, agora e para todo sempre. Muita paz.